6h10. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. Bom dia, Maria Gonzaga. 12º dia da nossa campanha, Ultrapassando Limites. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Graças te dou, Senhor, pela Tua grandiosa, infinita e bondosa misericórdia. Em Tuas mãos, Pai, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso ministério, nossos negócios, pensamentos, saúde, finanças, projetos, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Envie agora anjos à nossa frente, que vai endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as portas fechadas e rebentando os ferrolhos de ferro. Que nesta manhã, Senhor, não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito a usar-me conforme a Tua vontade e o Teu querer. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, Dejean. Nós vamos estar meditando nesta manhã na vida de um personagem na Bíblia, né? Muito importante. Foi um dos últimos juízes naquele tempo lá de Israel. É Samuel, o profeta Samuel. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí e quiser nos acompanhar, por favor, a abra em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. E eu vou começar a ler a partir do versículo de número 4. Tá bom? Vamos saber quem é Samuel, né? Samuel foi um filho que nasceu dedicado a Deus. Foi um voto da sua mãe, Ana, né? Ela era estéril, não podia ter filhos, e ela fez um voto a Deus que, se Deus concedesse a ela a graça de ter um filho, ela daria esse filho a Deus para que ele fosse instrumento de Deus sobre a face da terra, e que esse menino seria criado lá no templo, certo? E ela assim fez. Deus honrou, ela engravidou, nasceu Samuel. Depois que desmamou a Samuel, ela levou ele para o templo, e lá no templo ele estava sendo criado agora pelo sacerdote Eli. Naquele momento ali o sacerdote do templo era Eli, e ele estava sendo ali criado, treinado, né, para estar sendo instrumento de Deus, né? Nasce Samuel com uma missão, né, sem ter direito a nada de optar. Não, eu não quero isso, eu não quero estar no templo, eu quero jogar bola, eu quero correr, eu quero ter meus amigos, eu quero ficar com minha família. Mas foi escolha de Deus. Deus escolheu, Deus determinou. E nessa manhã, quem sabe você também. Eu não queria isso para a minha vida, pastor. Eu queria uma coisa diferente para a minha vida, mas Deus determinou. E o que Deus determina acabou. E é o melhor para mim e para você. Tá certo? Então tá tudo certo na sua vida. Deus determinou isso, tá? E Ele sabe o porquê. E assim estava acontecendo com Samuel, tá? Uma vez por ano a mãe ia lá, visitava Samuel, abraçavam e se confraternizavam. Mas Samuel foi retirado da sua família. Ele foi retirado da família com um propósito. E um propósito de Deus. Talvez você tenha sido retirado da sua família, talvez você tenha sido retirado do seu trabalho, talvez você tenha sido retirado de um relacionamento, mas entenda uma coisa, é propósito de Deus. Deus tem um propósito nisso. E muitas das vezes nós ficamos até nos culpando, não é? Poxa, eu saí do trabalho porque eu não trabalhei direito, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, poxa, eu saí da minha família por causa disso, eu terminei esse relacionamento por causa disso. Não, para com isso. Não fique se culpando, não fique se maldizendo. Tudo isso está acontecendo e aconteceu porque é um propósito de Deus.
Samuel foi retirado da sua família, do convívio com sua mãe, com seu pai, com seus outros irmãos da outra mulher, porque era propósito de Deus. Deus tinha um plano, tinha um projeto de usá-lo. Deus tem um plano, tem um projeto na sua vida. Sua vida não está à toa, sua vida não está acontecendo ao léu. Sua vida está acontecendo porque tem um projeto de Deus. Tá certo? Há um projeto de Deus sobre a sua vida. Mas eu não estou entendendo nada, pastor. Não precisa entender. Apenas deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida e conduzir a sua vida. E Samuel está lá no templo, né? Sendo criado no templo, aprendendo lá no templo, e de repente ele tem uma experiência tremenda, que nos fala aqui no versículo de número 4 do capítulo 3, que diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Samuel está dormindo lá no quartinho dele, e ele ouve uma voz, né? Uma voz que chama Samuel, Samuel, e ele aí, eis-me aqui. Aí ele levanta, correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei não, torna a deitar-te. E foi ele e se deitou de novo. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou, foi ali e disse, eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Mais uma vez, Samuel ouve esse chamado. Samuel ouve um chamado, Samuel, Samuel, e ele interpreta que seja Eli. Isso já é a segunda vez. No versículo 7, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Vamos adiante. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, foi ali, e disse, eis-me aqui. Por que tu chamaste-me? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Né? William, que bom você aqui conosco. Seja bem-vindo. 3 vezes Samuel é chamado pelo Senhor, mas ele não entende. Ele não compreende isso. Tá? E aí, olha só. No versículo número 9. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Um limite que tinha na vida de Samuel, naquela hora, naquele momento, era ele não ter ainda a intimidade com Deus. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. E ele estava sendo agora treinado para isso. E por 3 vezes ele vai para Eli, pergunta para Eli, Eli, você está me chamando por quê? Por que você está me chamando? Eli, não, chamei você não, rapaz. Na terceira vez, Eli entende, olha, Deus quer falar com esse menino. Olha, quando ele falar agora, tu diz assim, ó, fala que teu servo ouve. Quem sabe isso esteja acontecendo na sua vida. Deus está falando com você, mas você não está ouvindo o chamado de Deus. Deus estava chamando a Samuel para uma nova história na vida dele, para um novo processo de comunhão, de intimidade com ele. E Samuel não estava entendendo. E nessa manhã, quem sabe, Deus está chamando você. Deus está chamando você para um novo relacionamento com Ele. Com Ele. Deus está chamando você para um novo processo de intimidade com Ele. Deus está chamando você para uma nova caminhada com Ele.
Mas você não está entendendo, você não está compreendendo, você está achando que não é com você. E eu ainda digo mais. Deus tem trazido você para estar participando desta campanha, ultrapassando limites, mas você não tem entendido, você não tem compreendido o que Deus tem falado com você. E você precisa entender, você precisa compreender. Samuel ainda era menino. Por isso que ele não entendia. E você ainda está, sabe, muito verdinho, muito verdinha, ainda menino, ainda menina. Quando eu falo menino, menina não é na questão de idade, mas é nessa questão de relacionamento com Deus. Ah, pastor, não diga isso, eu me relaciono muito com Deus, mas Deus quer algo novo. Deus quer uma nova etapa na sua vida. Deus estava propondo algo novo para Samuel, uma caminhada nova para Samuel, para ele ser o grande profeta, para ele ser um grande instrumento de Deus na vida daquela nação. Deus está chamando você para algo muito importante. Deus quer te usar de uma forma extraordinária. Mas você ainda não está entendendo, você ainda não está compreendendo, você está como menino, você está como menina. Mas nessa manhã, você vai estar agora abrindo os teus olhos, abrindo o teu entendimento, tendo agora discernimento para entender o que Deus quer. Faça que nem Samuel. Samuel disse, fala que o teu servo ouve, e ficou atento. Ele focou no que Deus queria com ele. E você tem focado no que Deus quer com você? Ou você apenas está focado nas coisas materiais? Naquilo que você está querendo de Deus? Entende? Muitas das vezes nós não conseguimos entender o que Deus está falando, porque nós estamos focados única e exclusivamente nas nossas dependências materiais, físicas. Nós queremos isso, sabe? E aí nós não entendemos, não compreendemos. A nossa mente está enlutada aqui, fechada, porque só estamos olhando para um lado. Qual é o lado? O lado material. Mas nessa manhã Deus está dizendo assim, epa, você vai ultrapassar esse limite do lado material. Porque a vida não é só de coisas materiais. A vida é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E Deus está querendo, sabe, falar com você. E Deus está querendo que você foque agora nas coisas espirituais. Porque Ele está querendo falar com você. Lá em Mateus 6 ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Ele quer que você entenda isso. Você não se preocupe. Você não se preocupe com o seu lado financeiro. Você não se preocupe com o seu lado sentimental. Você não se preocupe com as suas conquistas, com os seus desejos materiais, porque Ele vai suprir, Ele vai realizar, Ele vai colocar em tuas mãos. Lá em Deuteronômio 28 ele diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, as bênçãos correrão atrás de você. Você não estará correndo atrás de bênção no desespero. Não. Ele diz, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, as bênçãos correrão atrás de você. Então você precisa estar focado agora, estar focada nas coisas espirituais. Deus chama você, Deus conclama você agora para uma mudança na sua vida, para uma transformação na sua vida. Foi assim com o profeta Samuel, ainda criança, um jovem,
e Deus chama, e ele não tinha essa experiência ainda com Deus. E você ainda não tem a experiência com Deus do nível que ele quer que você ande. Você tem andado com Deus, é verdade que você tem andado com Deus, mas você tem andado com Deus num patamar. Eu vou dizer assim, você tem andado com Deus no térreo, no chão, tá? E Deus nessa manhã está dizendo para você, sobe um degrau, porque eu quero que você ande agora, sabe, no primeiro andar. E daí em diante é subindo degrau, subindo degrau, subindo degrau, cada vez se aproximando mais dele, cada vez tendo mais intimidade com ele, cada vez sendo mais usado por ele. Entende isso? Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você, Deus está chamando a todos nós para uma nova caminhada com ele. Samuel estava ali, Samuel caminhava com Deus. Porque ele estava ali no templo. Estava ali no templo, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus ali, arrumando uma coisa, fazendo outra, obedecendo. Mas Deus estava dizendo, epa, chega, você está caminhando aqui. Eu quero levar você para outro nível agora. Você vai caminhar comigo em outro nível. E foi isso que aconteceu na vida de Samuel. Deus leva ele agora para um novo nível, e Samuel passa a ser agora a boca de Deus, a ter intimidade de conversar com Deus, assim como eu estou conversando com você. E é isso que Deus quer na sua vida. Ah, pastor, então é errado eu estar pensando nas coisas materiais. Não, não é errado. Não é errado, de hipótese alguma. Tá? Você tem seus sonhos, seus desejos, seus projetos, e isso é importante, isso é maravilhoso. Mas Deus está chamando você para caminhar um novo nível. Samuel tinha a vida dele, Samuel casou, tinha sua mulher, tinha filhos, mas andava com Deus num outro nível, um nível acima de todos que ali estavam. Deus, nesta manhã, convida você, está chamando você. Será que você está entendendo isso? Para que você comece a caminhar agora de uma nova forma, de um novo jeito com ele. Foi assim com Samuel. E Deus não muda. Você sabia disso, que Deus não muda? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim será. E nessa manhã, ele está falando para mim, ele está falando para você, filho, filha, você caminhou comigo até agora. Mas até agora você caminhou de uma forma diferente. Eu quero levar você agora para uma forma que você ainda não conhece. Eu quero levar você para um nível que você ainda não experimentou. Eu quero que você caminhe comigo agora, de um outro jeito, de uma outra forma. Mas como é isso sem as preocupações dessa terra? Acreditando que Ele é poderoso o suficiente para resolver todos os teus problemas, para suprir todas as suas necessidades. Entende isso? Você compreende isso? Deus quer levar você agora a um novo nível, ao pensamento de Deus, ao que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Samuel também poderia falar isso. Eu e Deus somos um. Por quê? Porque ele falava com Deus, ele se comunicava com Deus, ele era instrumento de Deus. E Deus, nesta manhã, convoca você para um novo nível. Você vai sair desse patamar que você está, de caminhado com Deus desse jeito, dessa forma, e você passa nessa manhã para uma nova etapa, um novo nível. Basta apenas que você se posicione dizendo, fala que teu servo ouve. Fala a Deus que teu servo ouve. Ok? Você entendeu isso? Entendeu? Então Deus está levando você para um novo nível de comunhão, de intimidade com Ele.
Amém? Nessa manhã, guarda isso na sua cabeça, tá bom? Deus está chamando você, convidando você para começar a caminhar agora no novo nível de intimidade com Ele. Amém? Já estamos no nosso horário, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti seja a honra, a glória, o louvor, a adoração. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor não nos deixa confundidos, porque o Senhor não é Deus de confusão. E o Senhor, Pai, nos mostra, nos diz, nos explica como fazer. Obrigado, Senhor. Nós entendemos que estamos sendo levados a um novo nível de caminhada contigo, a um novo nível de caminhada. Dai-nos um dia na tua presença. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia para você. Deus continue abençoando você. Amanhã estamos juntos, se Deus assim permitir, mais uma vez, tá? E não esquece não, Deus está mudando você de nível, ó, outro nível. Agora se liga, tem nada a ver com material, um novo nível espiritual. Fica com Deus, bom dia para você.